Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 951. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva, olha ele aí, boa noite, grande garoto, São Paulino, triste pra caramba, tá jogo duro, torcer pro São Paulo, Michel, é triste, é triste. Dias melhores virão. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil, perdão, por manter esse nosso programa no ar, e quero agradecer também o povo da Rádio 9 de Julho, a Gláucia, a Cátia, a Cleide, todo esse povo que fica na parte administrativa, na parte técnica, que possibilita a realização de um programa de rádio como esse. Lembrando que o Kairos Tempo de Graça também vai pela internet, pelo Facebook e pelo YouTube. Só que na internet não tem música, então é mais reduzido o tempo, é 1 hora só. No rádio é das 8 da noite às 9h30. Pela internet, pelo Facebook e pelo YouTube, é das 8 às 9. Então, quero agradecer muito, demais, todo esse povo que manda mensagem. Veja que mensagens lindas eu recebi no dia 15. Olha que coisa linda, fiquei até emocionado. Veja, Cristina Ranagusco, parabéns, hoje dia 15, por ser nosso professor dentista, que muito nos ensina com muito carinho. Por isso consegue tocar os nossos corações. Deus abençoe e fortifique este seu ensinamento no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, viu, Cristina? Muito gentil. Rana Ranagusco, boa noite, doutor Paulo. Ótima aula, aprendendo muito. Feliz Dia dos Professores. Que o Senhor permita que essas aulas permaneçam por muito tempo. Deus abençoe a todos nós. Amém. Muito obrigado. Se Deus quiser, ainda vamos fazer história da igreja. Terminar o catecismo da Igreja Católica e estudar história da igreja. Cristina Ranagusco, boa noite, doutor Paulo. Muito obrigado pelas palavras, pelo conselho, que o Espírito Santo mostre para onde ir e servir melhor o nosso querido Jesus em sua casa. Amém, 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 amém. Cláudia Roberta Costa Frederi. Boa noite, doutor Paulo, paz e bem. Obrigado, Cláudia Roberta. Cláudia Roberta Costa, muito obrigado, viu? Bem-vinda ao nosso programa sempre. Quem mais? Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Magda Gonçalves Barbosa, catequese diária. E é isso, gente. As mensagens vão seguindo. Se você quiser me mandar uma mensagem gravada, usa o zap da rádio, 3932-1600. 3932-1600. Desculpa, a gripe é forte, faz tempo que eu estou com essa gripe, mas 1 hora eu vou me livrar disso, se Deus quiser. Estamos estudando a ação do Espírito Santo na vida da gente, na vida da igreja. Já vimos na vida de Cristo, da Virgem Maria, de São José. Já vimos também a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, a partir de Pentecostes. E a igreja, ela é sustentada pelo Espírito Santo. Eu praticamente, quando eu resolvi fazer esse resumo, para colocar as pessoas que estão chegando agora, né, nesse novo horário, a par mais ou menos do que nós já estudamos durante esses 5 anos de Kairos Tempo de Graça, a minha ideia estava mais ou menos por aí. Então, hoje eu já começaria de novo a retomar o nosso estudo sobre vida de oração. Mas rezando em relação ao programa, porque não adianta só a gente escrever o programa e apresentar o programa. A gente precisa rezar pelo programa. Então, eu conto também com a intercessão de vocês. Há muito tempo eu peço que vocês rezem pelo programa, para que a gente possa ter a ação profunda do Espírito Santo nos nossos corações, na nossa inteligência,
para poder apresentar, escrever e apresentar o melhor programa possível. Então, quando eu planejei fazer este resumo para colocar mais ou menos tudo em dia, para as pessoas que já participaram do Kairos, relembrar coisas que são importantes daqui para frente, para os nossos estudos daqui para frente, e para relembrar coisas que são essenciais para o nosso dia a dia. Por isso eu escolhi a pessoa do Espírito Santo, e na pessoa do Espírito Santo trabalhar vários pontos que nós trabalhamos ao longo dessas aulas todas. Então, na minha ideia humana, este resumo já estaria pronto. Mas rezando, eu senti no coração um pouquinho mais de atenção a alguns pontos que nós não olhamos com mais profundidade nesse pequeno resumo. Então, eu senti no meu coração que eu deveria dar mais espaço para alguns temas que a ação do Espírito Santo ilumina de forma muito clara. E um desses temas são os sacramentos. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos hoje uma época em que os sacramentos praticamente foram abandonados. O cristianismo ele foi sendo atacado ao longo dos anos, de tal forma que chegamos num ponto onde a maior parte dos cristãos não se interessam de forma adequada pelos sacramentos. Começa lá em Lutero, onde metade do cristianismo se afastou dos sacramentos da Igreja Católica. Já são os nossos irmãos protestantes. E mesmo hoje, dentro da Igreja Católica, grande parte dos católicos não estão atentos à importância basilar dos sacramentos para a nossa vida neste mundo e para a vida eterna. Sabe, isso é muito, muito, muito sério. Isso me preocupa muito, muito. Vou dar um exemplo para vocês. Para a gente entender um pouquinho dessa realidade aqui. Quantas pessoas hoje, quando está diante de uma situação de doença grave, de doença séria, no hospital, correndo risco de vida, de morte, né? Chamam o padre para dar a unção dos enfermos, que é um dos sacramentos da Igreja Católica. Pouquíssimas pessoas. E isso me deixa extremamente triste e extremamente preocupado com a salvação das almas. E nós perdemos essa preocupação. Parece que tudo pode fazer, que a gente pode viver a vida da forma como a gente bem entender, colhendo as consequências dos nossos pecados ou não, que chega na fase final da vida do ser humano, parece que está tudo certo. Não, tudo bem, é um bom homem, é uma boa mulher, não precisa chamar o padre, não, vai assustar. Percebe? Quem de nós hoje pode falar, diante de uma doença grave, que eu estou diante de uma doença, que nós estejamos diante de uma doença grave, a ponto de fazer uma cirurgia séria, correndo o risco de realmente de morrer, pode enfrentar essa situação de morte de peito aberto, falando, não, a minha vida é uma vida absolutamente santa e santificada. Veja, ninguém. Por isso que os sacramentos nos foram dados. Os sacramentos foram dados para isso, para acompanhar a linha do nosso tempo. Quando eu nasci, eu fui batizado. Quando eu fiquei um pouquinho mais jovem, eu recebi o crisma. Sabe, antes de receber o crisma, eu recebi a primeira Eucaristia, que é a comunhão. E para receber a comunhão, eu fiz a confissão. Depois que eu comecei a frequentar a igreja, eu recebi de forma poderosa o sacramento do crisma. Quando eu decidi que eu ia fazer da minha vida, que eu já estava mais velho, eu recebi o sacramento do matrimônio. E o sacerdote recebeu o sacramento da ordem. E quando chega no finalzinho da minha existência, eu preciso receber o sacramento da unção dos enfermos. Veja, os sacramentos nos acompanham ao longo da nossa existência. São os sacramentos que permitem que a gente receba o Espírito Santo e a salvação de Jesus na vida da gente. E o perdão dos nossos pecados. Veja, é seríssimo. Veja, o próprio catecismo da Igreja Católica fala isso, ó, necessidade do batismo.
1257. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Está lá em João 3, 5. Diz assim, vamos pegar o que Jesus fala. Veja, o próprio Cristo fala. João 3, 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não receber da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Você percebe? Então, veja. Então, analisando essa situação onde as pessoas se afastaram dos sacramentos, a seriedade que é isso, o problema gravíssimo que é isso para as nossas almas, para a sociedade que a gente vive e para a vida eterna, eu não poderia não trazer esse contexto para a nossa recordação, para o nosso estudo. Porque muita gente olha para os sacramentos da Igreja Católica como se fosse só uma cerimônia, como se fosse só um costume, uma tradição de família. Veja, os sacramentos, eles são realidades que Jesus instituiu na Igreja para que a gente possa participar da sua salvação e da santificação do Espírito Santo. Se nós não participarmos dos sacramentos, nós não somos salvos, gente. Isso é seríssimo. Perdeu-se esse contexto. Vivemos um mundo onde as pessoas hoje dão de ombros para isso. Não, Deus é bom. O importante é você ser uma boa pessoa. Isto não é religião católica. Isso tem um nome, chama-se bonismo. Jesus não veio pregar o bonismo. Percebe? O bonismo não é o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou é que nós precisamos de todos os sacramentos durante a vida inteira. Veja, se eu não sou batizado, eu não recebo a salvação de Deus. Eu não recebo a ação do Espírito Santo na minha existência. Se eu não sou crismado, eu não me abro à ação do Espírito Santo. Se eu não confesso os meus pecados na igreja, eu não sou perdoado e estou separado da graça que me santifica. Se eu não comungo Jesus, eu não tenho forças para viver neste mundo, gente. Percebe? Então, se eu não me caso na igreja, eu não recebo a bênção de Deus para minha família. Como é que eu posso construir uma família sem a bênção de Deus? Por isso que as famílias estão completamente desajustadas. Como é que um casal que não obedece os mandamentos de Deus, que vive sem casamento, que vive uma sexualidade que não está adequada para Deus, porque vive uma vida sexual antes de casar, pode estar na bênção de Deus? Não pode. Então são coisas que nós precisamos rever com mais seriedade do que nós já vimos durante o nosso estudo. Eu não vou fazer um novo estudo sobre sacramento, porque realmente foi muito longo o estudo que nós fizemos sobre sacramento. Eu vou rever os sacramentos com vocês, a partir da pessoa do Espírito Santo e a partir da pessoa de Jesus, para que a gente possa perceber a gravidade do que nós estamos vivendo hoje. Sabe, quando um casal fala, não, vamos morar junto, a maior parte dos nossos jovens hoje, vamos morar juntos. E aí a gente vai depois, se der certo, a gente vai no cartório e oficializa a nossa relação. É isso que as pessoas vivem hoje, de um modo geral. Vamos viver junto, como se o ser humano tivesse amor suficiente para suportar uma vida em comum. O amor do ser humano, quando o jovem conhece aquela jovem e se apaixona, o jovem acha que vai amar aquela jovem para sempre, que vai sentir a paixão que ele sente para sempre, e vice-versa. Só que não é isso que acontece. O ser humano, ele é cheio de altos e baixos, o ser humano é fragilíssimo. O amor que nós sentimos, se não for alimentado pela caridade, pela virtude da caridade, pela ação do Espírito Santo, que vem através dos sacramentos, que vem através do crisma, que vem através do matrimônio, que vem através da confissão, que vem através
da comunhão com Cristo na Eucaristia. O amor humano não suporta. Um dia eu amo, no outro dia eu não posso ver na frente. Então não basta viver junto e depois oficializar no cartório essa relação. Sabe, o sacramento do matrimônio confere ao casal forças sobrenaturais para crescer e viver na fidelidade e para criar os filhos de forma adequada para Deus. Então, eu não posso fingir viver uma vida em comum, comprar um apartamento e vamos viver junto. Gente, nós estamos vivendo, quando o casal faz isso, ele opta por dar as costas a Deus. E acha que está nas bênçãos de Deus. Não está nas bênçãos de Deus, porque está vivendo no pecado. Está vivendo na fornicação. O que é fornicação? É o sexo fora do casamento. Sabe, o sexo fora do casamento não está nos planos de Deus. Só que o mundo deu as costas totalmente para essas realidades. E os católicos veem isso e acabam não só aceitando isso, como também vivendo isso. Quantos católicos, entre aspas, ou cristãos, sejam eles de quais forem as denominações, que vão morar junto para ver se realmente vale a pena e depois, quem sabe, casa. Vamos casar lá na frente, porque é muito caro casar, porque eu não... Veja, casamento não é uma festa. O casamento é um sacramento. Então, é importante que a gente comece a olhar um pouquinho esses temas, sem se prolongar muito, porque já foi muito e exaustivamente estudado ao longo desses 5 anos. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que nós temos estudado está guardado no YouTube da rádio, no Facebook da Rádio 9 de Julho. A maior parte, 90 e tantos % dos nossos programas estão devidamente gravados na Rádio 9 de Julho. Basta você entrar na Rádio 9 de Julho, pegar lá os programas Kairos Tempo de Graça, desde o comecinho, e chegar no trecho em que nós estudamos os sacramentos, que é o segundo bloco de estudo que nós fizemos. O primeiro bloco foi o estudo sobre os dogmas da igreja, eu creio, depois vieram os sacramentos, depois vieram os mandamentos, e depois vida de oração, que nós estamos estudando, e paramos para fazer esse resumo, para encampar todo mundo, porque o programa mudou de horário. Entendeu? Então, essa análise que nós devemos fazer ligeira sobre os sacramentos é uma forma de nós recordarmos pontos que são importantíssimos, principalmente para a gente entender a importância da igreja. Hoje a igreja é completamente desprezada, assim como os sacramentos. Não preciso dos sacramentos. E veja, e da onde surge esse pensamento? Isso é interessante porque esses ataques que a igreja vem sofrendo são ataques que têm nome e sobrenome. Não é uma coisa assim natural. É algo que foi planejado. É algo que foi estabelecido e posto em prática. Então, veja, você já ouviu falar, por exemplo, já porque eu já ensinei isso para vocês ao longo desses anos todos. Para quem já participa do Kairos, sabe disso, porque eu já estudei isso com vocês. Mas para quem não conhece, para quem está chegando agora, está assistindo o programa, fala, puxa, que programa legal, tal, que bacana. Veja, todo este processo contra a igreja e contra os sacramentos não aconteceu de forma natural. É culpa da igreja. Não, não é culpa da igreja. Você vai percebendo ao longo dos tempos que existe um ataque formal contra a igreja. Começa lá em Lutero. Um pouquinho antes de Lutero já havia essa visão anti-igreja. Então, é importante que a gente entenda isso. Eu vou dar um exemplo para você. O que é o liberalismo? O liberalismo é uma ideologia, é um tipo de ideologia absolutamente anticristã. Quando a gente estuda liberalismo na escola, para quem teve a oportunidade de estudar isso, para quem teve a oportunidade de fazer uma boa escola, de ter um bom aprendizado de história e tudo mais, quando você vai
Quando você vai fazer uma universidade também, que você vai estudar direito, área de humanas, você também estuda o liberalismo. E aí, quando você estuda, por exemplo, economia, você vai estudar o liberalismo econômico, você vai estudar o liberalismo clássico, você vai estudar... Quando você faz filosofia, a mesma coisa, quando você faz administração, a mesma coisa. Veja, eles apresentam umas facetas do liberalismo. Você pode até ter estudado o neoliberalismo, percebe? Mas não vai fundo como deveria. Porque o liberalismo, antes de qualquer coisa, ele é uma ideologia absolutamente anticristã. Isso não se fala. Os estudos, eles se detêm nas realidades econômicas, filosóficas, mas não vai no âmago do que é o liberalismo. Então você tem o liberal e o conservador. O liberal é aquele que se vê como alguém livre de amarras. Você entende? E o conservador é aquele que quer manter, conservar alguma coisa. Então veja, o liberalismo, no fundo, é uma ideologia que quer trazer de volta para o mundo, entre aspas, um paraíso na Terra. Quer estabelecer um paraíso que se perdeu. Veja, é um fundo religioso, só que materialista. Veja como isso é importante a gente entender demais, viu, gente? Porque senão a gente perde de vista o que está acontecendo com a gente hoje. Então, esse liberalismo, essa ideia de reconstruir o paraíso aqui na Terra, de forma humana, isso é o liberalismo. Sabe? Você não ter amarras, não ter o que te prenda, não ter autoridades para você que estejam sobre você. No fundo é isso. É construir uma forma de paraíso na Terra e refazer uma vida edílica, aonde não havia autoridade, aonde não havia... Então o ser humano era feliz porque não tinha propriedade privada, o ser humano era feliz porque vivia no mato, o ser humano... Você percebe? Por trás dessa ideia existe uma visão religiosa materialista. Por isso que é uma ideologia contra o cristianismo. Porque muitas dessas ideias liberais trazem um conceito religioso materialista, sem Deus. O homem é o centro de tudo, o homem é Deus. E aí você começa a compreender que isso foi, assim, uma avalanche em cima do nosso pensamento atual. Então, o liberalismo nada mais é do que uma religião sem Deus. Uma religião humana que quer restabelecer um paraíso na Terra, sem Deus. Percebe? Sem Deus, sem ter quem me mande fazer algo. Eu sou completamente livre, por isso liberalismo. E aí você vai perceber muito claramente esses conceitos na Revolução Francesa. Quando você tem aqueles 3 pontos que a Revolução Francesa trouxe para o mundo. Trouxe para o mundo, não, escancarou para o mundo, porque aquilo já estava acontecendo há muito tempo. Então, aquelas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. O que significa liberté, igualité e prosperité para o liberalismo? Liberdade é eu não devo obedecer a ninguém, nem a Deus. Eu obedeço à minha cabeça. Liberdade, liberté. Então, veja, eu não tenho nenhum tipo de dever de obediência nem a Deus, nem às autoridades, nem ao rei. Quais autoridades aqui? O rei. O rei e a igreja. Você percebe? Liberdade. Eu não devo obedecer a Deus, ao rei e à igreja. Porque realmente, naquele tempo da Idade Média, a obediência a Deus era muito cultuada e era muito vivida.
A obediência à igreja também. E a obediência ao rei, que estava intimamente ligado com a igreja. Percebe? Teve reis que foram terríveis? Teve. Teve reis que não mereciam ser obedecidos? Teve. Mas Deus não tem culpa. Deus não estabeleceu um rei mau. Foi os reis muitos reis que se afastaram do que eles deveriam fazer. Não é culpa de Deus. Que nem a gente. Deus não nos dá o Espírito Santo para a gente viver em santidade, e quando a gente peca, o que a gente está fazendo? A gente está se afastando do chamado que Deus nos faz. Então, quando você tinha os reis que estavam ligados à igreja, muitos deles foram muito bons reis e rainhas, outros foram terríveis. Então, é natural que crie essa animosidade, mas daí você propor uma liberdade, entre aspas, em que você se recusa a obedecer a Deus, à igreja e ao rei, e vai obedecer só ao líder daquele povo. Aí já começa um problema muito sério. Então, a liberdade aqui significa exatamente isso. Liberté. Igualité. O que significa igualdade? Não existe, eu não preciso da autoridade de um papa. Eu não preciso da orientação de um papa. Eu não preciso da orientação de um padre, de um diretor espiritual. Eu não preciso da orientação de um rei. São todos iguais. Percebe? Não é assim. Não existe essa igualdade. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem uma missão. Se a minha missão, por exemplo, é ser rei, eu devo ser o melhor rei possível para a glória de Deus. E se a sua missão é ser súdito desse rei, desse reinado, a sua missão é obedecer esse rei e obedecer ao Pai, Deus Pai. Veja, quanta desobediência no mundo existe hoje, justamente por essa mentalidade de igualdade, igualitária. Não existe diferença entre nós. Somos todos iguais. Veja, nós somos todos iguais em dignidade. Somos todos iguais perante Deus em dignidade, mas cada um de nós tem a sua função e tem a sua missão. Então, essa igualité é uma falácia. É uma falácia. É um erro ideológico. Veja, o Papa, a igreja precisa de um Papa. Você percebe claramente isso nos nossos irmãos protestantes, que são hoje 16 mil denominações diferentes, cada um fazendo o que quer, o que acha, o que pensa, sem ter um grande líder, um grande homem, no sentido de entrega a Deus e de obediência ao Espírito Santo, que possa dizer, ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado. A figura do Papa é uma figura essencial para a religião. Foi Cristo quem estabeleceu a igreja hierárquica. Não foi a igreja que escolheu ser hierárquica. Foi Cristo que estabeleceu que deveria ter um cabeça humana, que é o Papa, ajudado pelos outros discípulos, pelos apóstolos, que são os bispos. Então não foi o homem que escolheu, foi Deus que estabeleceu. Por quê? Justamente é necessário você ter um poder moderador, um poder que realmente faça às vezes do poder sem autoritarismo, com autoridade, e que possa definir, não, até aqui pode, até aqui não pode. Quando você pega, por exemplo, os nossos irmãos protestantes, eles vivem sem uma autoridade central. Então, se o pastor A não concorda com o pastor B, ele vai montar a igreja dele. Sendo que o pastor A e o pastor B estão divergindo em um determinado tema. Alguém está errado. Quem vai falar qual dos dois está errado? Se todos são iguais. Se nós não precisamos de nada. Cada um de nós é o seu próprio papa, é o seu próprio intelectual, é o seu próprio sacerdote. Cara, não tem como. E aí você percebe claramente, hoje em dia, as consequências dessa visão igualitária falsa. Veja, todos nós somos, em matéria de respeito humano, todos nós temos o mesmo valor. Agora, cada um de nós foi chamado por Deus para exercer determinadas funções. Uma igreja sem o Papa é uma igreja sem cérebro,
está acéfalo. Porque, no fundo, é o Papa que vai falar, não, chega, até aqui pode, até aqui não pode. É a função do pai. Sabe, o filho, por isso que é importante a gente estudar o Pai Nosso lá na frente. O filho, ele tem que compreender o seu papel. O filho não sabe das coisas, de um modo geral, o filho humano não sabe das coisas. O filho vai aprendendo do seu pai e da sua mãe. Então, a obrigação do filho é ser obediente aos pais. Por quê? Porque não sabe nada. A obrigação de formar os filhos é do papai e da mamãe, não é do filho. O filho não nasceu sabendo. Então, quando você pega um meio de ensino que faz com que fale que o jovem sabe já um monte de coisa e é só colocar isso para fora, isso é uma falácia. Porque o jovem vai aprendendo as coisas. Ele não nasce sabendo. Ele vai aprendendo ao longo do tempo e ao longo da ação de Deus em favor dele, a ação da igreja em favor dele e a ação dos pais em favor dele. Quando um filho chega para um pai, papai, o que é algo que é inconstitucional? Há tempos atrás, um filho meu perguntou, papai, o que é inconstitucional? Eu fui explicar para ele o que é inconstitucional, porque ele não sabia. Eu falei, agora você pega um trecho, um tema, vai no Facebook, vai no YouTube e pega lá algo que fala sobre a Constituição. A Constituição é a carta magna de todas as nações, das leis de todas as nações. Então, se você não segue aquela carta magna, você está entrando num campo inconstitucional. Se você ofende as leis que estão guardadas naquela carta magna, que é a Constituição de uma nação, você está agindo de forma inconstitucional. O que é essa carta magna? Vamos pegar no YouTube e vamos ver mais ou menos como que é essa carta magna. Essa carta magna é absoluta? Não. Ela pode ser modificada. Existe aqui um processo, ou deve existir um processo dentro de uma nação que faça com que a carta magna possa ter suas modificações. E aí você vai desenvolvendo todo esse processo. De tempos em tempos, estabelece-se uma nova carta magna, porque aquela carta magna ficou ultrapassada. Então são necessárias as leis serem revistas, reexaminadas e reinterpretadas. E escritas numa carta, para que este livro, para que esse códice seja realmente o parâmetro para aquela nação funcionar legalmente de forma humana. Então, você vai ensinando isso para os filhos. Como é que você se comporta numa festa? Como é que você aprende português? Como é que você aprende matemática? Como é que você aprende física? Pai, estou com dificuldade em física. Vamos sentar, vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui. Não estamos conseguindo. Então, vamos pedir ajuda ao professor. Olha, professor, vamos marcar uma reunião com o professor de física lá na escola, porque os filhos estão com dificuldades na física. E eu não estou conseguindo explicar para os meus filhos este processo físico de forma adequada. Então, é necessário que eles tenham um reforço. E aí você vai ter a ajuda dos professores. E os professores vão ensinar durante a aula e vão reforçar esse estudo depois das aulas, na medida do possível. Quer dizer, então aí você percebe que o ser humano, ele tem uma necessidade de aprender. E ele tem que ter, uma família tem que ter um líder. Alguém que seja aquele que fale, olha, o caminho é por aqui. Você entende? São José foi esse grande líder. E veja, a Virgem Maria era perfeita, santíssima, cheia, plena do Espírito Santo, mais que o próprio José. E a Virgem Maria aceitou o caminho que José propunha. Por quê? Porque ela compreendeu a necessidade que um líder tem dentro de uma família. E ela percebe que José foi instituído por Deus para ser este líder. E José não era autoritário. José amava com autoridade, agia com autoridade. O anjo apareceu em sonho para José e falou, José, levanta, pega a sua mulher e o seu filho e foge. E José levantou, pegou o filho dele, que é Jesus, ele é o pai adotivo, chamou a Virgem Maria e fugiram.
A Virgem Maria não ficou questionando, não ficou levantando possibilidades. Por que isso, por que aquilo, por que agora, por que não amanhã? Ela obedeceu. E a Virgem Maria é cheia do Espírito Santo, é plena do Espírito Santo. Veja, então aqui existe uma autoridade. E um casamento, ele deve existir essa autoridade. O que acontece com o machismo, por exemplo. O machismo foi um ataque à autoridade. Foi um mau uso da autoridade. Mas o mau uso da autoridade não pode quebrar a necessidade de uma autoridade adequada numa relação. Então, se o ser humano precisa aprender a viver como autoridade, e o ser humano precisa aprender a viver como obediência. Então, tudo isso são ações que o Espírito Santo vai levantando no nosso coração, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, no nosso país. Por isso a importância de descobrir o Espírito Santo. Porque senão nós não representamos essa realidade de forma adequada. Aí vem esse liberalismo e fala, não precisa ter autoridade nenhuma, somos todos iguais. Os problemas, o homem se perdeu quando surgiu a autoridade. Tanto a autoridade de Deus quanto a autoridade do homem, do casal. Sabe, o cabeça, o homem deve ser o cabeça. Veja, sem o pescoço, a cabeça não faz nada. A cabeça não mexe sem o pescoço. Então, a autoridade aqui, como autoridade, é exercida pelos dois, pelo pai e pela mãe. Mas a última palavra tem que ter alguém. E esse alguém, por definição, é o homem. E o homem tem que ser preparado para exercer essa autoridade com amor, com justiça e com liberdade. Não com autoritarismo e muito menos com machismo. E a resposta ao machismo humano é o feminismo, que é outra desgraça total. Atualmente, o feminismo odeia o homem, odeia o ser humano masculino, odeia o pai. Percebe? Veja, então vamos destruir o pai porque houve um desvio autoritário. Não, vamos corrigir o desvio autoritário. Por isso a importância de estudar, de aprender, porque aprender a ser autoridade também é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo ser autoridade. São José foi aprendendo com Deus ser a autoridade a qual ele foi chamado a exercer. Não veio do nada. São José não nasceu prontinho para ser autoridade, a autoridade da Sagrada Família. Ele exerceu essa autoridade de forma santíssima, de forma perfeita. Mas ele foi aprendendo, ele foi sendo ajustado pelo Espírito Santo para exercer essa autoridade. Então, todos os homens devem aprender a ser autoridade. As mulheres também devem aprender a ser autoridade. Porque tem certas autoridades que só a mulher pode ter. Mais do que o homem. Veja, então, aqui é esse processo. Agora, você destruir a autoridade, falar que não existe autoridade, que todo mundo é igual, igualité, isso é um erro gravíssimo. É um erro ideológico, é um erro anticristão. Então, a igreja não precisa de autoridade. Quantos problemas a igreja tem enfrentado por causa dessa mentalidade? Não, nós não precisamos obedecer o Papa que está lá em Roma. Essa distância. O Papa está lá em Roma. A América Latina não precisa obedecer o Papa que está em Roma. Roma é Roma, é Europa. A América Latina é uma outra realidade. Como se o Papa não soubesse da realidade da América Latina. Como se o Papa não tivesse todas as informações necessárias de todas as dificuldades que a Igreja da América Latina passa. Então, veja, esta visão de desprezo à autoridade do Papa, no sentido de ideológico. Não, é Vaticano, é lá. Nós precisamos ter uma vida independente. A igreja precisa ter uma vida independente disso. Olha aí. Liberalismo. O liberalismo age na família, na igreja, age em todos os lugares. É uma ideologia anticristã que age na igreja. É uma ideologia profundamente anticristã que age na igreja, em vários aspectos. Quantos padres não obedecem ao bispo? Existe aqui uma hierarquia. Sabe, o padre ele não pode fazer o que ele quiser.
Ele tem autoridade na sua paróquia. Mas a autoridade do padre tem limite. Qual o limite? O bispo. O bispo é a autoridade que age sobre o padre. Esta é a hierarquia da igreja. Então, o padre e o bispo não são iguais no sentido de autoridade. Um exerce autoridade sobre o outro. E quem exerce autoridade sobre o bispo e o cardeal? O Papa. Essa é a estrutura. E o liberalismo vai profundamente contra a estrutura, inclusive católica, do Papa, dos cardeais, dos bispos, dos padres, dos diáconos, dos leigos. Eu, como leigo, devo obediência ao padre da minha paróquia. Este programa, por exemplo, eu não faço... Se eu tenho um tema, por exemplo, tem algum tema que eu tenho que trabalhar com vocês, que eu sei que é grave, que é difícil, eu vou conversar com o padre Miquelino, que é o padre da minha paróquia. Porque quem sustenta esse programa é a paróquia. Então, eu estou sob a obediência do padre. Se o padre vira para mim e fala, não, esse tema nós não vamos trabalhar na rádio, eu obedeço na hora. Na hora. Já aconteceu isso? Já. Eu fui conversar com o padre Miquelino uns meses atrás. Padre, eu vou começar a explicar isso. Devo explicar isso na rádio? Ele falou, de jeito nenhum. Esse tipo de tema a gente não conversa publicamente. A gente conversa particularmente. Então, não se toca nesse tema. Sim, senhor. Sim, senhor. Conversei primeiro com o pessoal da rádio. Olha, tal tema, o que vocês acham? Não, tudo bem. Vamos com cuidado, pode falar. Aí eu fui conversar com o padre Miquelino. O padre Miquelino falou, não. Nem com cuidado, nem com muito cuidado. Isso aqui a gente não vai trabalhar. Tá bom. Obediência. Veja, é para o bem da rádio, é para o bem da igreja, é para o bem do ouvinte, é para o bem de quem fala, é para o bem de quem escuta. Então, cada um, essa igualdade falsa não existe. Somos igualmente dignos e ponto. Cada um tem a sua missão e tem o seu papel. Quem tem o papel de autoridade deve exercê-lo sob a ação do Espírito Santo. Deve exercer essa autoridade com amor. Amor de pai. Amor de quem está preparando alguém para algo. Percebe? Então, essa ideia de igualdade é falaciosa, é enganosa, é mentirosa. Eu diria mais, é demoníaca. É demoníaca. Veja, e a última característica, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade não é ajudar o próximo. O liberalismo, o conceito fundamental de liberalismo, como ideologia anticristã, a fraternidade não é ajuda ao próximo. É como se você participasse junto de algo errado sem recriminar. Isso é a fraternidade. Ou seja, é a participação na revolução. Se eu comungo com a sua ideia revolucionária, é porque todo liberalismo é revolucionário. Ele quer revolucionar uma sociedade cristã para transformá-la numa sociedade não cristã. E aí, construir o paraíso na Terra. Percebe? Então, toda a sociedade liberal, no fundo, é revolucionária, nesse sentido. Então, se você comunga dessa ideia revolucionária, nós estamos juntos. Então, um ajuda o outro. Se eu cometer um pecado em nome da revolução, você não vai me atacar. Você não vai me criticar. Você não vai me ofender. Você não vai me acusar. Nós trabalhamos juntos. O sentido da fraternidade está aí. É um conluio. Não é uma ajuda a quem sofre no sentido mais tradicional. É que nós estamos diante da mesma ideia, do mesmo conceito revolucionário. E para alcançar aquilo que a revolução almeja, vale tudo. Então, nesse vale tudo, nós estamos juntos. Ou seja, vamos pecar juntos e ninguém vai ficar um contra o outro e ninguém vai falar, não, isso aqui está errado. Esse é o conceito de fraternidade no liberalismo ideológico. Você pensa que a gente não aprende isso na escola, na faculdade. Não aprende. Por quê? Porque o mundo tornou-se uma visão liberal, essa visão anglo-saxônica liberal.
É uma visão profundamente anticatólica. Então, existe um anticatolicismo brutal aqui. Então, gente, a gente tem que ter cuidado, porque essa visão que se tem hoje contra a igreja, ela não surgiu do nada. Ela foi sendo cultivada por ideologias, por exemplo, tipo liberalismo. Você pega, por exemplo, o comunismo. O que o comunismo propõe? O paraíso na Terra. Quando é que o paraíso na Terra vai ser conquistado? Quando tirar todos os meios de produção dos burgueses e passar para os pobres. Quando os pobres tiverem nas suas mãos os meios de produção, aí sim, aquele paraíso que se perdeu quando o capitalismo começou a agir nesse mundo vai ser restabelecido. Quando vai acontecer isso? Ninguém sabe. Como vai acontecer isso? A partir de revoluções. É a mesma ideia. No fundo, é a ideologia liberal agindo. O que foi o nazismo? É a mesma ideia. Quando uma raça ariana tomar conta de todos os meios, aí sim o paraíso vai ser restabelecido na Terra. O problema é que existem raças que não são arianas, que impedem o paraíso terrestre de acontecer. Então precisa destruir essas raças não arianas. Veja, isso é demoníaco. Assim como a mentalidade do comunismo. O nazismo é demoníaco. Sabe, o que é o fascismo? É a mesma coisa, é o mesmo conceito. Quando estabelecer de novo o grande império de Roma, restabelecer o grande império de Roma, isso na Itália, né? Estabelecer o grande império de Roma, o paraíso na Terra vai acontecer novamente. Então o Estado tem que tomar conta, o Estado tem que reagir, o Estado tem que dominar, tanto no nazismo como no comunismo. Você percebe? Você vai tirando Deus e vai colocando um grupo no lugar de Deus. E esse grupo vai agir através do Estado. Gente, isso é terrível. Porque vai se pervertendo toda uma estrutura. O Estado é necessário? Claro que o Estado é necessário, mas o Estado, ele não é um ser humano. O Estado, ele é um conceito. É necessário que haja um Estado? Claro, porque senão vira uma baderna. Mas o Estado não pode ser o revolucionário, o transformador de tudo, o que vai refazer a humanidade, o que vai reconstruir o paraíso na Terra. Veja, então, você tira a autoridade de Deus, você tira a autoridade do Papa e da Igreja, você tira a autoridade do rei e você coloca a autoridade absoluta em cima de quem? Do Estado. E aí você está pervertendo a ação normal e normativa de um Estado. Ou seja, você está destruindo uma sociedade que foi construída sobre a base do cristianismo. Como que é essa sociedade construída sobre a base do cristianismo? Você pega o direito romano, você pega a filosofia grega e a moral judaico-cristã e estabelece uma sociedade no mundo. E essa sociedade tem valores baseados naquilo que Cristo ensinou. Então, tem que destruir isso tudo para construir uma nova sociedade sem Cristo, sem esses valores falsos do cristianismo. Percebe? Isso é ideologia, isso é liberalismo econômico. Só que liberalismo, e esse liberalismo ele vai tendo várias facetas. Mas, no fundo, a raiz do liberalismo como ideologia é essa. Só que a maior parte de nós não sabemos disso. Então, é legal você falar, veja, eu não quero ninguém mandando em mim. Eu não preciso do padre, eu não quero ninguém mandando em mim. Agora, sempre vai ter alguém que está mandando. Sempre. Veja, então, quem está mandando deve ser alguém movido por Deus, não movido por ideologias, porque Deus vai curando o coração da gente. Vai transformando o coração da gente a partir da ação do Espírito Santo, a partir dos sacramentos. Percebe? Sempre vai haver alguém, não existe ausência de poder, gente.
Ponha uma coisa no seu coração. O liberalismo, ele é falso, ele é mentiroso no mais profundo da sua ideologia. Sabe? Quando você não tem Deus, quando você não obedece a Deus, você vai obedecer aos seus instintos. Quando você não obedece ao Papa, você vai obedecer a alguém que está te ensinando alguma coisa. Um pastor, ou seja lá o que for. Você vai obedecer a alguém. Porque não existe ausência de poder. Quando tem ausência de poder, essa ausência é suprida por outros poderes. Então, quando você não ama a Deus, você vai amar o pecado. Então, é 1000 vezes preferível que eu tenha um líder religioso católico, um rei católico, porque esse rei pode ser movido pela ação do Espírito Santo. Movido, transformado, curado, através dos sacramentos. Demora? Demora. Pode acontecer, como pode não acontecer, como já não aconteceu. Porque o ser humano é livre para dizer sim ou não. Quantos reis que tomaram o poder por orgulho, por vaidade, por prepotência, por impureza, por vingança, por ira. Mas este rei deveria estar aberto à ação do Espírito Santo, porque teve reis e rainhas que foram fantásticas. Você quer um exemplo de um rei fantástico, que é muito pouco falado e deveria ser muito mais lembrado? Dom Pedro II. Dom Pedro II. Veja, essa realidade, ela é muito séria, gente. Aqui, a família real no Brasil, se você for olhar direitinho, você vai ver como é importante ter tido uma família real aqui no Brasil. É que a gente não conhece a história. É que a gente não conhece os meandros da história, não nos é apresentado. Então, é muito importante que a gente perceba isso. Existem reis bons e reis maus. Se você me pergunta qual que é o seu modelo de governança, eu acho que o modelo de governança é aquele modelo que a igreja ensina. O que a igreja ensina sobre como governar é, para mim, o meu modelo. Doutrina social da igreja. Já falei isso para vocês. Quando nós estivermos estudando a história da igreja lá na frente, nós vamos tentar falar algo sobre doutrina social da igreja. Posso até chamar algumas pessoas para nos ajudar a entender o que é a doutrina social da igreja, porque aí é legal que tenha alguém especialista nessa área para falar. E tem muita gente especialista de doutrina social da igreja, que nos ajudará a compreender o que a igreja ensina, como que deve exercer o governo, como que se deve exercer a justiça, como se deve exercer a política. Percebe? Então, isso tudo é muito importante, porque é isso que vai fazer com que o mundo seja refeito. Porque qual que é a ideia das pessoas? Diante dos erros, a solução para os erros dos reis é acabar com os reis. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, por exemplo, deixa eu ensinar isso para você. Já ensinei, vou falar de novo. Na Revolução Francesa, veja, aqueles homens que propunham a Revolução Francesa, Robespierre, Danton, todo aquele povo que promoveu, né? O próprio liberalismo, ele é a raiz da Revolução Francesa. Né? Então você começa a perceber que esses homens, eles queriam ter espaço na política. É justo. E eles não tinham esse espaço na política. Porque a política era exercida pelo rei e pela igreja. Foi surgindo ao longo da Idade Média uma nova classe, uma nova casta, que eram justamente as pessoas que viviam não mais em função do feudo, viviam em função, por exemplo, das cidades. Foram homens que foram aprendendo a viver na cidade independentes da igreja e independentes do rei. Então eles faziam seus negócios. Eram vendedores, eram comerciantes, eram navegantes, porque é assim que
que as coisas eram trocadas. A pessoa chegava carregando um barco de sal lá de um país e ia levar o sal para outro país. Tinha que parar num determinado momento para poder refazer os víveres do navio. Então, eles paravam em lugares onde havia um encontro. Então, eles sabiam que eles iam vender o sal lá, eles traziam o sal lá do Mar do Norte, ia vender não sei aonde. Parava no meio do caminho. No meio do caminho ia se formando as cidades, os burgos, os freiburgos, os burgos livres. Então, foi se formando uma casta de pessoas que não estavam mais ligadas tão intimamente aos reis, aos senhores da terra, né? E à igreja. Essas pessoas têm o direito de ter política, voz política. E qual foi o meio que eles usaram para ter esse direito? Ao invés de lutar para ter esse direito, eles resolveram o caminho mais fácil. Qual foi? Matar a nobreza e denegrir a igreja. Porque a nobreza não era tão grande. O número de reis, de condes, de duques, de duquesas, de condessas, de princesas, não era tão grande assim. Então, matavam os reis, as rainhas e os seus filhos, destruía toda aquela entourage que vivia ao redor do rei, era fácil de matar. Agora, matar todos os católicos, o mundo era católico. Matar todos os cristãos, o mundo era cristão nessa época. Então, a única forma que eles tinham de deter a força da igreja era falando mal da igreja, era denegrindo a igreja. Veja, isso é covardia, isso é mentira. Matar a nobreza e denegrir a igreja foi a forma como esses homens escolheram para ter poder. Gente, eles obtiveram esse poder e eles estão no poder até hoje. Veja, eles com esse método revolucionário, liberal, eles conquistaram o poder, literalmente, no mundo inteiro. Percebe? É justo? Claro que não. Tanto não é justo que hoje nós vemos exatamente isso. Um grupo muito pequeno que domina a economia no mundo inteiro, que domina as leis no mundo inteiro, porque foi exatamente o que eles fizeram. Começou lá atrás com o liberalismo, com a Revolução Francesa. Já tinha começado com Lutero. Lutero vira e fala, movido por essas ideias liberais, Lutero vira e fala, não, eu não preciso de papa, eu não preciso de padre, eu não preciso de sacramento. Por isso é importante a gente rever e reconhecer a importância dos sacramentos, porque os sacramentos é Cristo agindo no mundo, na igreja. Cristo, depois da sua ascensão ao céu, ele quis continuar agindo no mundo de forma indireta através da igreja. E como através da igreja? Através dos sacramentos. Então, quando hoje uma sociedade inteira se afasta dos sacramentos, essa sociedade está se afastando de Cristo. Essa sociedade está se afastando de Deus e se entregando completamente às ideologias. Exemplo de ideologia que eu acabei de dar para vocês, a aula inteira, é o liberalismo, que é uma ideologia que quer reconstruir o paraíso na Terra sem Deus, sem igreja e sem conceitos cristãos. Eu posso pensar. E já que eu posso pensar, eu não preciso de Deus para nada. Gente, mas nós vimos durante aulas e aulas o quanto é necessário para que o meu pensamento seja adequado, que seja iluminado pelo Espírito Santo. Um pensamento sem a luz do Espírito Santo e uma vontade sem a força do Espírito Santo é medíocre, é míope, não enxerga, é cego. O pensamento humano, sem a ação direta do Espírito Santo, através dos dons de santificação, que nós já estudamos exaustivamente, de novo, nesse resumo que estamos fazendo sobre o Espírito Santo, ficou claríssimo para a gente, pelo menos assim eu espero, que o nosso pensamento por si só não é suficiente. Sem o dom da ciência, sem o dom do entendimento, como é que eu vou entender Deus falando comigo sem o dom do entendimento? Como é que eu vou enxergar Deus agindo na história,
Deus agindo na minha vida se eu vivo num universo ideológico tão somente? Não vou enxergar. Ou seja, eu não vou enxergar um palmo da realidade. Porque o dom da ciência me permite enxergar e entender a realidade como Deus enxerga. Não como os homens enxergam, porque os homens enxergam de forma muito pobre. A ideologia é uma forma pobre de enxergar a realidade. É uma forma paupérrima para enxergar a realidade. Porque não permite a ação do Espírito Santo iluminando os fatos em si. Sabe, como é que eu vou analisar um fato, humanamente falando, só com o meu racional? Eu não consigo enxergar o coração das pessoas, a intenção das pessoas, os desejos das pessoas. Deus consegue. Então, quando uma pessoa propõe uma solução ideológica, como é que eu sei se essa solução ideológica é boa ou é ruim? Como é que eu sei o que move essa pessoa que está promovendo essa ideologia? Ah, vamos cuidar dos pobres. Vamos mesmo? Verdade? Será? Ou isso é só uma bandeira para atrair as pessoas para a ideologia? Quem vai me mostrar isso é o Espírito Santo, através do dom da ciência. Porque eu enxergo a ação de Deus acontecendo. Se tem Deus agindo neste pedido, vamos cuidar dos pobres, isso vai para frente, isso dá fruto. Isso causa paz, não causa guerra, não causa revolução, não causa destruição. Quem me faz enxergar isso é o Espírito Santo. Se eu não deixo o Espírito Santo agir, eu vou agir de forma humana, intempestiva, movido pela raiva, pelo ódio, pela inveja, pelas injustiças que eu sofri, pelas injustiças que os outros sofreram. E qual que é o melhor caminho para resolver injustiças? É a revolta? É a revolução? É a guerra? E é exatamente isso que nos é proposto todo santo dia, através de várias ideologias que estão agindo no mundo. Percebe? Então, por isso que é super importante a gente conhecer a ação do Espírito Santo. Por isso é importante a gente fazer um pequeno reparo aqui, um pequeno estudo sobre os sacramentos. Porque o Espírito Santo vai agir em mim, vai estar dentro de mim por causa dos sacramentos. Se eu não sou batizado, veja o que o próprio Cristo falou. O Cristo falou assim, o Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação, 1257 do Catecismo da Igreja Católica. Veja, o que fala? João 3,5. Respondeu Jesus. Quando Jesus fala em verdade, quando você lê na Bíblia, em verdade, significa uma verdade absoluta. Ele está reafirmando a seriedade da verdade que ele está revelando. Em verdade, vos digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Percebe? Como é que faz para eu renascer da água do Espírito? Da água e do Espírito? É no batismo. Eu sou mergulhado. Vamos ver isso amanhã, na próxima aula. Mas veja, se eu não passar pelo batismo, o que fala Jesus? Eu não posso entrar no reino de Deus. Eu ainda estou no reino de Satanás. Porque com o pecado original, Satanás dominou o mundo. E estabeleceu o reino dele. E fez de nós, pecadores, seus escravos. Então, quem está no pecado está vivendo no reino de Satanás. Só que Jesus veio para trazer o reino do Pai para essa terra. Porque era, a princípio, para o reino do Pai estar nessa terra, se não fosse o pecado original. Então, por isso que Jesus está falando bem claro aqui, veja. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Se eu não aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e viver de acordo com o que Jesus manda a gente viver através dos mandamentos e da igreja, eu não entro no reino de Deus. E as pessoas não estão nem aí. Quantos jovens ainda não foram batizados? Quantas crianças nesse mundo, de meu Deus, que não foram batizados? Quantos jovens que não foram crismados? Quantos adultos
que não foram crismados? Quantos jovens fizeram a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, fizeram uma confissão e nunca mais entraram numa igreja? Quantos adultos que a única formação que tiveram foi aquela catequese inicial para a primeira Eucaristia? E nunca mais sequer se interessaram por saber que existe um catecismo da Igreja Católica. Então, gente, é seríssimo. E eu não vou passar batido, porque a gente precisa acordar e lutar para resolver e refazer essa realidade. Tá bom? Então é isso. Que Deus nos ajude, que Deus derrame sobre nós o seu Santo Espírito para que a gente possa fazer esse estudo, terminar esse estudo de forma maravilhosa, amorosíssima, cheia de luz, cheia de verdade, mesmo diante de tantas dores, né? Mesmo diante de tanta decepção e de tanto abandono em relação a Deus, a Cristo e aos sacramentos da Igreja Católica. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.